Bom dia, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família e o trabalho das suas mãos. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, começamos aí o mês de setembro, né? Eu quero que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora de qualquer lugar dessa beleza, dessa maravilha de estado que é Santa Catarina, aonde chegam essas imagens, chega também a bênção de Deus na sua vida. E como hoje é segunda-feira, é dia da reunião da prosperidade com Deus. Você que está me assistindo agora, angustiado, triste, passando por problemas financeiros, endividado. Você diz assim, pastor Juliano, eu tento lutar, eu tento sair de casa para trabalhar, mas a depressão, a angústia, quando eu olho para a situação, vem uma dor na minha alma. Esse é o problema. É olhar para a situação e não olhar para o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, que está aí pertinho da sua casa. Por exemplo, eu estou fazendo o meu programa aqui agora e eu tenho uma aqui pertinho de mim, ó. Companheira, meu amigo Leandrinho já está me trazendo aqui, ó. Aqui, ó, a palavra de Deus para você. Isso aqui é a luz para os nossos caminhos. É a bênção de Deus para a nossa vida. Eu estava assistindo um documentário e um homem muito rico, mas muito rico, disse assim, eu não creio na Bíblia. E eu só fiquei olhando e disse assim, olha, ele só tem dinheiro. Porque o rico, que é rico, verdadeiramente rico, ele não é só rico aqui na terra, ele principalmente é rico para com Deus. Aqueles que entesouram para si aqui na terra, não é rico para com Deus. Aquele que pensa no próximo, aquele que se compadece das pessoas, sim, esse é rico para com Deus. Quando você passa por esse estado, quando você está dirigindo, que você vê, que você passa perto de grandes empresas que você pergunta, são catarinenses. Por que cresceu tanto? Por que esses homens cresceram tanto? Porque com certeza eles não pensaram só em si. Eles pensaram em deixar um legado para algumas pessoas que começaram ali pequenininho com eles ali, foram crescendo e hoje as suas famílias estão trabalhando até onde os seus pais ajudaram a começar. Isso é grandioso. Você quer crescer com Deus? Você quer prosperar com Deus? Então escolhe um horário hoje, vem aprender, vem lutar. Hoje, segunda-feira, será o dia da sua virada, o dia da independência financeira. Olha aqui, ó. A palavra de Deus aqui. Aqui tem orientação para todas as áreas e sentidos da sua vida. E eu já vou começar com uma história maravilhosa, que é a história da Ingrid. Assista o depoimento dela e eu volto daqui a pouquinho. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência e a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio. Sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como, meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto. E pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então
não tinha ânimo para trabalhar, e a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, ah, não. Lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. A partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, ô Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador. Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe, e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro, e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo. Mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo. Quando a senhora ou senhor, você entende isso, que o Espírito Santo é o sentido da nossa vida,
É Ele que traz essa paz, essa alegria de acordar cedo, esse ânimo, de mesmo diante das dificuldades, dos problemas que existem no nosso país e que todo mundo enfrenta, todos passam. Mas você consegue prevalecer, porque Deus vai conduzindo, te pegando assim pelas mãos e fazendo você andar sobre as dificuldades. É isso que Ele quer fazer com você. Hoje, segunda-feira, o dia inteiro nós estamos de plantão aqui. Tanto eu, como o pastor Jonathan, o pastor Renato. Você já tem a nova aliança do pacto? Traz ela. Se você não tem, nós vamos entregar nas suas mãos. Você vai sair daqui hoje abençoado. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, eu só sei de uma coisa, uma só. Você vai sair daqui hoje bem e com certeza com a direção divina para você prosperar. 011-3573-3500 e 011-3573-3510. Esse é o SOS da prosperidade com Deus. Vamos agora a uma matéria. Depois dessa matéria, eu vou voltar com uma história maravilhosa. Acompanhe, eu já volto. Não importa o tempo, o dia, todos buscamos constantemente pela felicidade, prosperidade, por um cargo melhor, um salário maior, a casa própria, carro, viagens, entre tantos outros sonhos. Mas só com a fé que conseguimos alcançar estes e outros projetos que almejamos tanto. Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, mas não via os frutos, né, pastor? Como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida? Aí, fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Eu comecei na sala da minha casa. Levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazer móveis na sala. Cortando dentro de casa, foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda a gente alugou um espaço, né? Alugamos uma garagem e continuamos. Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. 4 anos que a gente está no congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção. E semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, senhor. Usando esta ferramenta, encurtamos este caminho. Ter um pacto com a palavra de Deus é entrar em aliança com o Altíssimo. Se você quer um ano abençoado, se você quer que 2024 seja diferente, a mudança que você tanto precisa e necessita não vai começar com ninguém, vai começar com você. A fé nos ensina que não há distância que nos impeça de buscar tudo que Deus tem para nós. O senhor vem da onde? Da Guarda do Cubatão, Palhoça. Viemos do Balneário Estreito. Fazenda do Max, São José. Viemos da Aririú, Palhoça. Nós somos do Mato Grosso, mais ou menos uns 2.500 quilômetros, mais ou menos. Se começar é uma coisa, terminar é outra bem diferente. Mas para que a gente consiga terminar o que começou, é preciso se manter firme, forte e se manter na fé. Deus tem abençoado muito, mas muito mesmo, assim, coisas que a gente nem pede vem acontecendo, compra de apartamento, a gente troca de carro praticamente todo ano. Agora eu trabalho na área da saúde, né, da enfermagem, eu tenho um emprego já há 19 anos, eu não estava buscando outro emprego, apareceu, fui convidada para trabalhar com outra equipe de cirurgião sem nem eu estar pedindo para Deus isso, ganhando o dobro do salário do que eu ganho no outro hospital. Desde que a gente ingressou e desde que eu assumi o pacto, só coisa boa vem acontecendo. Trabalho com vendas, as minhas vendas cada vez aumentaram mais. Quando eu me afasto da igreja, as vendas diminuem e eu retomo, as coisas mudam completamente, então, graças a Deus, eu estou tendo bons resultados. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de vir segunda-feira, não vem. De vir quarta-feira, não vem. De vir domingo, não vem. Porque ela diz assim, Deus sabe. Deus sabe que ela está desprezando o que é de maior valor e está valorizando aquilo que não é nada. Elas querem que Deus seja perfeito em tudo para com elas, mas nem sempre elas fazem as coisas perfeitamente para Deus.
Você está vendo sua vida passar e não conquistou nem a metade de tudo que sonhou? Venha entrar em aliança com Deus na maior corrente de prosperidade do estado de Santa Catarina e comprove que para Ele não há distâncias ou barreiras. Sete horas a primeira reunião, tem às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar, escolha um horário e esteja conosco. A aliança nova do pacto é essa daqui, ó. Ela tem o nome do nosso Senhor Jesus em hebraico. Você vai pegar essa aliança, vai colocar ela no seu dedo e você vai firmar o seu pacto com Deus. Vai se levantar dessa miséria, desse fracasso de vida, dessa situação complicada, dessa humilhação que você está vivendo. E através da fé, Deus vai te levantar. Está escrito na palavra de Deus que Ele levanta o pobre do pó e do monturo o necessitado. Deus é especialista em tirar uma pessoa da miséria e colocar ela entre os príncipes. Tem como o Senhor provar isso? Tem. Essa próxima história que eu vou colocar agora é a do Jonas. Eu gostaria que você assistisse, você até acompanhou um pouquinho aí, você vai acompanhar a história dele, um vencedor, esse rapaz aí, ó. Uma humildade, uma simplicidade de pessoa. Uma pessoa que, de fato e de verdade, não tem só dinheiro. A riqueza não é o patrimônio dele, a riqueza é a pessoa dele. A riqueza é você chegar para os funcionários dele e perguntar quem é ele. E as pessoas terem prazer de trabalhar lá. Será que isso acontece com você? Ou quando você vai virando na esquina da sua empresa, os seus funcionários já começam a falar assim, olha, o mal está chegando. A coisa ruim está vindo ali. Você acha que isso é normal? As pessoas estarem próximas a você só pelo dinheiro? Você acha isso normal? Você acha que isso só vai ficar aqui? Você acredita que existe Deus? Ah, eu acredito, pastor. Então, um dia, todos nós vamos estar sozinhos. Um dia, todos nós vamos estar sozinhos com Ele. Um dia, cada um de nós seremos julgados. E não vai adiantar você se apoiar no dinheiro, nas desculpas, no seu advogado. Ah, fulano me fez fazer isso. Não. Você fez uma escolha. A reunião de prosperidade com Deus é você ser rico aqui na terra e também rico para com Deus, próspero para com Ele. A história do Jonas ilustra isso. Acompanhe. Jonas, quando você chegou na reunião de prosperidade com Deus, qual é a sua história? Como você chegou aqui? Como é que se encontrava a sua vida? Bom, pastor, eu cheguei na reunião do pacto, no caso da segunda-feira, uma situação de miséria extrema. Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Uma situação separada por um roupeiro, não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, porque eu não tinha aquilo. E por muito tempo isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, e isso de uma certa forma marcou, porque eu queria ter uma condição de vida melhor, eu não sabia como, né? Então a gente trabalhou nesse tempo também, não somente no lixão, mas também na roça, muito tempo numa roça de batata. Era complicado, porque às vezes no calor extremo a gente estava lá juntando as batatas para recolher, para poder tirar um sustento. Também trabalhamos em olaria de tijolos, eu trabalhei em olaria de tijolo, tipo, na minha adolescência. Então, assim, eu procurava sempre, eu era um garoto estudioso, até ia para a escola, estudava, nunca me envolvi com drogas nem nada, porém,
eu não tinha aquela perspectiva, né? Até então na minha família também nunca ninguém tinha feito faculdade, então eu vivia aquele mundo como se fosse, apesar de fazer parte daquele mundo, eu não me sentia, eu sentia assim, eu queria mudar, mas eu não sabia como, não sabia o que fazer. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria, entendimento de Deus, vou para cima. Né? Comecei ali, Deus abençoou, me dando uma oportunidade de fazer faculdade. Foi bem difícil o período da faculdade, ganhei bolsa e tudo, mas foi complicado, mas finalizei a minha faculdade. A gente na faculdade, a gente aprende muito a trabalhar para os outros também, a gente aprende muito a técnica. E eu até trazia minha carteira no altar na época, né? Minha carteira de trabalho, pastor, ora aqui e tal. Né, e para Deus abençoar, e muitas das vezes a vaga não se abria, mas eu tenho certeza que Deus queria muito mais para mim. Eu queria um emprego e Deus queria me dar a oportunidade de empregar as pessoas. E realmente na nação eu lembro, né, como se fosse hoje como se fosse uma virada de chave, uma direção que eu não tive na faculdade. Né, hoje eu sou professor de pós-graduação, eu ensino os meus alunos, mas a gente ensina a técnica. Mas aqui na igreja, aqui no altar, no pacto, é algo sobrenatural. A gente percebe uma direção, né, eu até costumo dizer que a prosperidade tem tudo a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma direção aqui no altar do homem de Deus. Muitas das vezes o pastor nem tem aquele estudo todo, porém ele tem a visão de Deus, ele passa aquilo ali. É algo que não tem explicação a não ser realmente o sobrenatural. E isso fez com que me movesse dentro de mim um desejo de abrir meu próprio negócio. E assim eu fiz. Né? Eu abri um escritório de contabilidade, isso lá em 2012. E de lá para cá, Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade, mais outras 4 empresas. São 8 empresas no total. Muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando. Não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda, na outra segunda mudou. Não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz? Quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário. Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu senhor. O meu senhor é Deus. E o dinheiro trabalha para mim. Então, e as coisas foram acontecendo nessa forma. Eu aprendi isso aqui. Hoje eu vou fechar um contrato, eu coloco Deus na frente, Deus vai lá e abençoa. Hoje Deus dá livramento, hoje Deus faz as coisas acontecer. Às vezes é um problema que parece impossível, que está todo mundo desesperado, porque no Brasil a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem problema com fiscalização. Eu sou contador, então a gente sabe o dia a dia da burocracia que é. Mas assim, sabe quando tem Deus te dando paz dentro de ti, quando tem o Espírito Santo te dando a direção, faz isso, faz aquilo, faz o teu, né, permanece firme. Cada segunda-feira fazendo pacto, eu que, né, trazia o dízimo uma vez por mês, eu pensava assim, como é que eu vou um dia levar dízimos toda semana? Como? Hoje eu tenho essa oportunidade, assim, eu lembro disso todas as segundas-feiras. Eu já chego na reunião, já fico pensando que eu não vejo a hora de ir lá no altar cumprir meu propósito. Né? Não somente o dízimo, mas os meus propósitos. Porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança aqui com Deus. Né? Eu passei virada de ano no lixão. Hoje, essa última virada de ano agora, eu passei lá na igreja de Amsterdã. Né? Não deixei de passar na igreja, mas passei na igreja de Amsterdã. Então, assim, são situações que eu fico pensando, né, quando acontece. Porque, para o senhor ter uma ideia, a gente ficava esperando o caminhão do lixo dos bairros mais nobres ali da cidade. E hoje eu moro nesse bairro nobre. Então, cada vez que eu desço no meu apartamento para levar o lixo até a lixeira da minha casa, eu fico pensando, eu já estive lá do outro lado esperando um lixo bom, que a gente dizia, para poder pegar um objeto, poder pegar um brinquedo, poder pegar alguma coisa para levar para casa. E hoje eu estou aqui. Né? E tudo isso que eu tenho, prosperidade, as empresas, os funcionários, para quem, né, pedir para Deus um emprego, hoje eu tenho mais de 30 colaboradores, pessoas vinculadas à nossa empresa. Assim, pastor, eu posso dizer que tudo isso é importante, maravilhoso, ok,
mas nada é comparado ao Espírito Santo, a direção de Deus, né? Eu fiz viagens para o exterior, já tive a oportunidade de conhecer vários países, Canadá, Estados Unidos, a Europa, fiz agora uma Eurotrip, conheci as 2 Disney lá da Europa, tipo assim, hoje eu posso dar para minha filha do bom e do melhor, ela estuda em escola particular, então assim, eu digo assim, tudo isso é bacana, mas não é isso que não é isso que me atrai. Né? Assim como lá atrás eu priorizei o Espírito Santo antes de mudar a minha vida econômica, Deus ele prioriza hoje e eu continuo naquela mesma pegada. Aqui, fazendo a minha corrente, meus propósitos, são problemas diferentes que vêm, né? As dificuldades vêm, como eu falei, mas a direção de Deus, a direção do Espírito Santo faz com que eu tenha força, eu tenha vigor. Eu saio daqui da segunda-feira já, nas reuniões, já pronto para a batalha, assim, tipo, vai começar a terça ali e assim, pode estar o mundo caindo, mas eu estou em paz, eu tenho uma tranquilidade que as pessoas chegam para mim e dizem, como é que tu consegue? Eu digo assim, é Deus, e realmente não tem explicação. Eu agradeço muito essa corrente da segunda-feira, um pacto, porque realmente está aqui a minha aliança e realmente é algo que faz parte de mim desde sempre e espero que continue para sempre também. Deus é muito grande e te abençoe a cada dia, Jonas. Continua nessa fé aí. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Eu te aguardo aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, ou em um Universal próximo da sua casa. Segunda-feira é o dia da nossa vitória.